Se você continuar sem se permitir descansar, quanto tempo vai aguentar? Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Lidere-se, o lugar onde falamos sobre mentalidade, empreendedorismo, liderança, inteligência emocional, negócios de forma geral. E o nosso episódio de hoje é o peso invisível das mulheres fortes, como descansar sem culpa. Esse episódio vem para não ficar alguma dúvida com relação ao episódio anterior, onde eu falei de motivação e disciplina. Hoje nós vamos falar sobre o peso das mulheres fortes. E se você está me acompanhando aqui, é muito provável que você se identifique em ser uma mulher forte e que tem alguma culpa aí quando se trata de descansar ou ficar simplesmente sem fazer nada. Eu quero que você já escreva aqui, já deixe nos comentários. Você sente essa dificuldade de descansar? Você sente esse desafio de ficar sem fazer nada? É sobre isso que nós vamos comentar. Me deixe saber. E se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá no Instagram, no @AndreaRor. Todos os dias eu compartilho coisas da vida acontecendo e também conteúdo sobre mentalidade, sobre negócios, sobre empreendedorismo. E vamos lá. Você que está aqui comigo, você sempre vai me ver aqui com alguma anotação para que eu não fuja, que eu consiga trazer aquilo que eu me propus trazer aqui para vocês, tá? Então, já questionei você se você já se sentiu exausto, já sentiu culpa de parar, de descansar. E eu vou dizer que eu já senti muito isso, e por muito tempo eu tive muita dificuldade em fazer isso. E eu quero compartilhar um pouco da minha história, porque hoje eu vejo que esta é a realidade de muitas das minhas mentorandas também. A dificuldade de ficar sem, literalmente sem fazer nada, né? Descansando. E aí os papéis da mãe que se sente culpada, né, de não estar fazendo nada ou de não estar brincando com o filho porque está cansada, ou a empreendedora que não consegue desligar, não consegue desconectar, que acha que precisa estar sempre produzindo. A gente sabe, né, que como empreendedora, terminar o que precisa fazer, a gente nunca termina. A realidade é essa. Mas e até mesmo tirar férias. E enquanto eu estava, preparando esse podcast, foi algo que eu pensei sobre isso também. Quando foi a última vez que eu tirei férias longas, né? A gente tira mini férias, mas quando foi que eu tirei férias longas, né? Então, é um desafio que é meu, que é da grande maioria das mulheres. Mas eu trouxe aqui de uma forma que a gente possa olhar para isso com mais maturidade e entender que descanso não é preguiça, né? É estratégia quando a gente muda a mentalidade. Então, por quê, né? Por que nós nos sentimos culpadas muitas vezes por descansar? O que acontece? Perceba que todas, ou a grande maioria das mulheres da minha geração, né, da nossa geração, foi criado em um sistema onde se valida pelo trabalho, né, onde a validação vem com o trabalho. E eu lembro muito, assim, de ser elogiada quando criança. Lembra que tudo começa lá na nossa infância, de ser elogiada quando era proativa, quando fazia algo, quando trabalhava. Então o que para aquela criança que era validada quando trabalhava, qual é o entendimento dela? Que ela é amada, que ela é validada enquanto ela estiver trabalhando, enquanto ela estiver executando, enquanto ela estiver sendo útil. E esse é um dos primeiros programas emocionais da nossa mente que traz que fez com que a gente se criasse dessa forma, né, se validando pelo fazer. E quando eu me valido pelo fazer e não pelo meu ser, toda vez que eu não estiver sendo produtiva, que eu não estiver executando, eu vem a vozinha, né, isso é preguiça, que eu não vou ser amada. Lembra que essa voz é a voz de uma criança, não é a voz de uma adulta, que é lá onde inicia os programas emocionais na nossa na nossa trajetória. Então é uma questão cultural, né, nós temos essa questão cultural muito forte do trabalho. E algum tempo eu atendi uma professora que estava de licença prêmio e ela disse assim: "Eu falei para poucas pessoas, porque as pessoas, quando eu falo que eu estou de licença, as pessoas dizem assim:
Meio, mas está fazendo o quê? Meio que aquele julgamento, né, está sem fazer nada. Então algo que ela trabalhou por tanto tempo, né, tantos anos para conquistar, ela não conseguia se sentir, confortável e contar para os colegas, não os colegas que trabalham junto, mas outras pessoas, né, da área, porque se sentia julgada. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina, né. Como que você está sem fazer nada? A essa hora você está sem fazer nada, né, sendo que aquela mulher tinha trabalhado tanto, né, tanto tempo para ter aquela conquista. Então é cultural essa história de estarmos sempre sendo produtivas. Outra questão é uma questão bem emocional, né, da crença de que descansar é perder tempo. Descansar é coisa de preguiçoso. Então, é outro fator, uma questão bem emocional que está presente na nossa realidade. Outro ponto aqui, que é uma questão bem interna da nossa programação mesmo. E eu talvez nesse momento você se conecte de quando esse programinha aí foi instalado na sua mente. Eu lembro quando esse programa foi instalado na minha mente. Eu devia ter uns 4, 5 anos, e eu estava brincando e eu ouvi o meu tio falar para minha tia para lavar o carro. E a minha tia disse que não ia lavar. E eu peguei um balde, peguei um pano e eu comecei, devo ter melecado todo o carro dele, a lavar o carro dele. E aí, eu lembro quantos elogios eu recebi. E eu entendi naquele momento, claro que não naquele momento. Hoje, adulta, eu volto e olho o quanto aquele comportamento da minha proatividade impactou e me fez pensar e buscar novamente por aquele tipo de atitude, aquele tipo de aprovação. É claro, né, gente, de uma forma muito inconsciente. De uma forma inconsciente, indo para a vida adulta, buscando esse tipo de aprovação por meio do fazer. Então, como você consegue voltar lá para sua criança e entender quando que nasceu em você essa mulher que não consegue descansar, que não con que acha que estar parada é perda de tempo ou preguiça? Eu compartilhei a minha vulnerabilidade aqui, agora compartilhe comigo, compartilhe conosco. Você consegue identificar quando que isso aconteceu na sua vida? Se sentir à vontade, compartilhe aqui conosco. E outra questão que nós temos muito presente na nossa vida, né, é é essa questão mesmo como se fosse uma competição, que ninguém fala. Mas essa competição que existe e essa sensação de que se você parar, você vai estar perdendo algo. Se eu não fizer tal coisa, eu vou estar perdendo, eu vou estar fora, eu estou perdendo tempo. Para quê? Já parou para pensar sobre isso? Perdendo o quê? Eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que fazer tudo. Para quê? Essa coisa, essa competição muitas vezes interna, também externa, né, de que eu preciso estar o tempo todo em todos os lugares e fazendo tudo. Para quê? Esta foi uma pergunta que eu me fiz há algum tempo e me fez rever várias questões da minha vida. Me fez abrir mão de vários espaços que eu estava frequentando e que eu percebia que não tinha o mínimo sentido na minha vida, de várias questões. Então, quantos lugares, quantas coisas a gente faz meio que de forma inconsciente, sabe? Só seguindo o fluxo, sem refletir se aquilo de fato faz sentido para a sua vida. E aí eu quero trazer um outro ponto aqui com relação ao descanso. E que quando eu entendi isso, muitas coisas mudaram. Que o descanso, ele precisa ser uma estratégia. Eu digo que o descansar, hoje, ele faz parte do meu processo produtivo e criativo. E quando eu entendi isso que quando, acho que há uns três anos mais ou menos, eu estava muito cansada, eu estava muito esgotada e em casa já todo mundo tinha percebido, né, esse cansaço, esse desgaste. E eu convidei
o meu marido para a gente sair, a gente ficou alguns dias num hotel, literalmente eu digo que eu fiquei de perna para o ar, simplesmente fazer nada, né, nada. E no segundo, no terceiro dia, eu tive um insight maravilhoso e eu criei um produto inteiro neste momento de descanso. E quando eu entendi que quando eu fico sem ter obrigações, a minha criatividade ela aflora, ela fica muito natural, eu comecei a fazer isso de uma forma estratégica. Então, descansar faz parte do processo produtivo. Quando você entende que quando você solta as obrigações, né, aquela rotina que a gente tem, a nossa criatividade aflora de um jeito incrível. E eu brinco que toda vez que eu viajo, eu brinco não, isso é sério, eu levo o meu caderninho e eu volto com algo pronto, eu volto com algo e não é forçado. Simplesmente 2 dias descansando, no terceiro dia a minha mente está assim, ela está fluindo, eu consigo ter percepções, eu consigo ter insights, eu consigo ter uma visão que eu não estava tendo naquela rotina do dia a dia. Uma das minhas dos meus produtos, que se chama Mulheres que Lucram, eu criei num hotel lá em Machadinho. Justamente no momento depois de muito cansaço, de muita exaustão, esse descanso, essa desconexão, eu apenas com o meu caderno, em um dia sentei e esbocei todo o produto, toda configurei todo o produto. Então, isso só aconteceu porque a minha mente estava tranquila, porque eu estava não tinha compromisso nenhum ali. Então, descansar faz parte do processo produtivo. E, eh, sobre a diferença, né, eu trouxe aqui também a diferença de descansar porque você está cansada e descansar como uma escolha consciente. Eu não sei se você já chegou ao ponto de que dormir não bastava mais para o teu descanso. Isso significa que você já ultrapassou todos os níveis de cansaço. Então, descanse antes de estar cansada, de forma consciente. Tire um dia, meio-dia, horas, cada um dentro da sua rotina, para que você use esse tempo para descansar. Você use esse tempo de forma consciente e não parar quando não aguenta mais. Já fiz muito disso. Parar quando não aguenta mais ou quando adoece. E não quero isso para minha vida. E não espero que você queira isso também. Eu não quero que tenha isso na sua vida também. Então, energia renovada do descanso traz clareza mental e traz presença. E isso, quando nós estamos presentes, nós conseguimos perceber coisas, e quando nós estamos aí só seguindo o fluxo, nós não conseguimos. E eu trouxe aqui, né, como o André adora algo prático, tudo muito prático, eu trouxe aqui algumas coisas para você, algumas orientações para você aplicar, tá? Primeiro ponto é você reescrever essa crença, né. É você olhar para essa crença de que descansar é perda de tempo, que descansar é coisa de preguiçoso. Não, olhe para o descansar como algo estratégico. Se você é empreendedora, se você é empresário e tem um negócio, comece a olhar para o descanso como uma forma de estratégia. E descansar não é preguiça, tá? O segundo ponto, agende pausas, tá? Trate isso como um compromisso na sua agenda. Agende pausas, essas pausas para você fazer o que esvazia a tua mente. Porque muito hoje nós confundimos o descanso, nós achamos que estamos descansando, porém nós não estamos. Por quê? Nós temos isso aqui, ó, né? O celular. E aí, você deita no sofá, você está num lugar, mas você está lá rodando o teu dedinho e você acha que você está descansando. Só que na verdade você está poluindo mais e mais e mais a tua mente. Então, eh, esses descansos, essas pausas realmente para desconectar,
para descansar de fato a sua mente. Pensa quanto estímulos em 5 minutos tem nós só passando o dedo e vendo o que tem no feed das nossas redes sociais. Quanto estímulo, o quanto a nossa mente fica sobrecarregada. Então, coloque na agenda pausas de descanso como compromisso, um compromisso tão importante quanto uma reunião. E aí você solta o celular, você solta tudo e vai fazer algo que seja desconectado das redes sociais. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para você, além disso, além dessas pausas, né, pausas maiores, tenha pequenos descansos diários. E esses descansos, eles não precisam ser horas, mas 5 minutos que você escolha estar presente, que você escolha fazer exercício de respiração, que você escolha fazer uma caminhada de 10, de 15 minutos, desconectados das redes sociais, desconectado do celular, vai te ajudar, baixar o nível de cortisol, né, tirar um pouquinho do estresse da nossa vida, que faz parte da vida. Então, faça isso, tenha algo diário para que você consiga manter-se mais equilibrada. E eu trouxe aqui também o descanso ativo. Esse descanso ativo, ele é motivo de tarefa de muitas das minhas mentorandas, que é o quê? É ler algo leve. Por exemplo, muitas mulheres empreendedoras, muitas líderes, muitas empresárias, elas não se dão ao luxo de ler algo que não seja de mentalidade, ou técnico, ou algo que vai trazer algum conhecimento. E eu peço como tarefa muitas vezes, inclusive foi a tarefa de uma das minhas mentorandas nos últimos dias, ler um romance. E essa mulher nunca tinha lido um romance, ela tem 35, 36 anos, se eu não me engano. Nunca tinha lido um romance, porque os livros dela ou são sobre liderança, ou sobre, mentalidade, mas nenhum livro, sabe, descompromissado, algo que não vai agregar na sua vida de forma intelectual, mas vai relaxar, vai fazer você sair daquela coisa mecânica do faz sempre o mesmo, sempre do mesmo jeito. Então, esse descanso ativo, ler algo leve, eu falei aqui romance, mas você pode ler poesia, você pode ler outras coisas que não têm o objetivo de trazer conhecimento, tá, que seja algo de fato leve. Ainda entrando nesse descanso ativo, ouvir música. Só ouvir música, sentir a música, ouvir. Outro descanso ativo para quem gosta, cozinhar. Cozinhar em estado de presença. Esse descanso ativo, ele não precisa, ele é executando algo, né, mas não algo que esteja relacionado à performance. Vai estar relacionado ao teu prazer pessoal, aquilo que vai te fazer bem. Perceba que são coisas simples, coisas fáceis e que vão fazer toda a diferença. Já falei sobre isso, né? Muitas vezes nós acreditamos que para mudar as coisas na nossa vida nós precisamos de coisas grandiosas, mas não, pequenas coisas fazem toda a diferença, porque a vida é isso aqui, é o que está acontecendo no aqui, no agora. E trazer aqui para vocês, eu trouxe uma reflexão aqui. Se você continuar sem se permitir descansar, até quando vai aguentar? E quando eu falo sobre isso, os assuntos que eu trago aqui para conversar com vocês, todas as minhas redes sociais, todos eles têm muito a ver com a minha trajetória. Todos eles têm muito a ver com processos que eu já vivi e muitos deles eu precisei aprender de uma forma bem dolorosa, de uma forma que saiu totalmente fora do meu controle. E quem já me segue há mais tempo sabe que 2000 e início de 2023, eu vinha de muito trabalho mesmo, e todas essas crenças faziam parte da minha vida, que descansar era perda de tempo, que não podia ficar sem fazer nada, uma grande dificuldade de desconectar. E qual era a história que me contava? O meu negócio estava bombando, o meu negócio estava
nunca tinha chegado ao que ele está. Então era como que se eu fechasse a minha agenda para algo, eu estaria perdendo tempo e eu estaria perdendo dinheiro e eu não podia fazer isso. E eu fiquei 2022 inteiro praticamente assim, trabalhando, iniciando atendimentos às 6 da manhã e dias que tinha mentoria em grupo terminando 10, 11 da noite. E funcionou por um bom tempo. Ignorei vários aspectos da minha vida, inclusive da minha saúde. E no início, então, de 2023, eu tinha planejado uma viagem, foi uma viagem, tudo tinha para ser uma viagem incrível. De 15 dias num lugar incrível, assim, tudo maravilhoso. Planejamos e fomos. O que acontece? Todos esses dias que estávamos em viagem, num lugar incrível, com as pessoas que mais amo na vida, tudo mais, eu não conseguia estar presente. Eu me sentia extremamente incomodada, porque era como se eu não estivesse ali. Os meus olhos viam só beleza, só coisas incríveis, e eu não conseguia sentir o que eu estava vivendo ali. E aquilo me incomodou muito, foram 15 dias de muita incomodação, porque eu não sabia o que fazer para estar num estado de presença lá. E quando voltamos dessa viagem que tinha tudo para ser uma viagem incrível, uma dorzinha de garganta, que eu ignorei, e dessa dorzinha de garganta foi uma bactéria para o meu rim, que deu um problema bem sério, fiquei 9 dias no hospital, num estado bem delicado, e tudo isso por quê? Porque eu alimentei até então, na minha vida, a crença de que descansar é fraqueza, que descansar é perda de tempo, e sempre me validei, até então, pelo meu fazer. Então o que eu trago aqui é para que você não precisa passar por aquilo que eu passei, que você consiga enxergar que não é porque você está funcionando agora que você vai funcionar para sempre desta forma. Que nós não precisamos adoecer, nós não precisamos entrar num estado como eu entrei para que a gente pare e aproveite o momento, usufrua daquilo que de fato tem importância na nossa vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, esta pergunta, se você continuar sem se permitir descansar, quanto tempo vai aguentar? E se você se desse o direito de descansar, o que poderia florescer na sua vida e no seu negócio? Eu quero deixar essas perguntas justamente para você refletir sobre isso. Que nós temos o direito de viver de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem precisar ir à exaustão ou o nosso corpo parar para que a gente pare. E hoje eu já tenho muito mais tranquilidade em lidar com isso, mas é claro que de vez em quando eu preciso uns puxãozinhos de orelha, assim, do meu corpo para que as coisas, para que eu acalme o ritmo também. Então, a frase que eu quero deixar uma frase que eu quero deixar aqui para vocês é: "Descansar não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem, liderança sobre a própria vida". E eu diria que descansar também é um ato de fé. É um ato de que se você está fazendo o que precisa ser feito, não é um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana que vai colocar tudo, como diz o ditado, água abaixo aquilo que você vem fazendo. Então, além disso, né, além de sabedoria, além de mostrar que é coragem, a liderança sobre a própria vida, também deixo aqui para vocês que é um ato de fé, de acreditar que se você está fazendo o que precisa ser feito, não é um dia que vai mudar a trajetória do seu negócio, da sua vida. E eu quero agradecer você que ficou aqui comigo até o final desse episódio e que você consiga fazer alguns ajustes e talvez encaminhe esse vídeo, esse podcast para outras pessoas que estão precisando ouvir isso. E que o corpo talvez já está dando sinal que precisa de descanso, que precisa de pausa e que a gente sim pode descansar sem culpa. Então,
Agradeço você por estar aqui comigo em mais esse episódio e nos vemos no próximo episódio do Lidere-se com mais conteúdo sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, sobre poder pessoal, sobre inteligência emocional. Então, curta, compartilhe, siga nas redes sociais, Andréia Ror, e eu vejo você no próximo episódio. Beijão e até mais. Tchau, tchau.